Bem, nesse exercício do livro do Fadal e do Visioli, que é o problema 4.3 e 4.4, onde nós vamos trabalhar com essa função de transferência g de z igual a 5, que multiplica z menos 2 no numerador, e no denominador z menos 0.1, que multiplica z menos 0.8. Essa função de transferência será trabalhada pelo critério de Hoof-Hurwitz, que se relaciona com o exercício 4.3, e pelo método de Urey, que é o exercício 4.4 desse livro. Observe que os polos para essa função de transferência estão localizados em 0.1 e 0.8, há um zero localizado em mais 2 e há um ganho de valor igual a 5. Pelo primeiro método, o de Hoof-Hurwitz, nós vamos analisar, para os dois métodos, nós vamos analisar a equação característica dessa função de transferência. Onde a gente vai denominar que é d de z igual a z ao quadrado menos 0.9z mais 0,08, que é o resultado dessa multiplicação aqui. Ou seja, estamos deixando na forma polinomial. Bem, para que possamos utilizar o critério de Hoof-Hurwitz em z, nós precisamos utilizar a transformação bilinear. Ou seja, nós vamos substituir a variável z por v mais 1 sobre v menos 1, que caracteriza transformação bilinear, ou seja, mapear a região do plano Z no plano S. Os detalhes estão lá nos slides e nos livros. Pois bem, então a gente vai ter que substituir em Z nesse denominador aqui, vamos chamar de equação 1. A partir daqui vamos desenvolver. Então fica v mais 1, v menos 1 ao quadrado, menos 0.9 v mais 1 sobre v menos 1, mais 0.08 igual a zero. Aqui também tem uma igualdade igual a zero. Fazendo o desenvolvimento, aqui eu não vou mostrar, mas nós teremos aqui 0,1 v ao quadrado mais 2v mais 1,98 igual a zero. Aqui é só tirar o mínimo múltiplo comum, que é v menos 1 ao quadrado, e realizar toda a operação algébrica. Essa equação, esse polinômio aqui, é o que será tratado pelo método, por meio do método da tabela, da montagem da tabela de Hoof-Hurwitz. Então, como devemos montar? Então, relembrando, V2 é o maior polinômio, V1, e ele acabará em V0, nesse caso aqui. Só que lembrando que a gente monta a cada par de linhas. Ou seja, nós aqui montaremos 0.1, 2, observe que a sequência que estamos aqui dos coeficientes, 1,98, e aqui acrescentamos o zero que está implícito. Nós fazemos esta conta, ou seja, diagonal secundária que multiplica a diagonal principal, divide por esse elemento anterior ao elemento A que nós queremos calcular. Ou seja, A será a multiplicação de 2 por 1,98 menos 0.1 vezes 0 dividido por 2. Ou seja, A é igual a 1,98. Lembrando, o método do critério de Hoof-Hurwitz, ele vai te indicar quantos polos está fora do círculo unitário, caso o sistema seja instável. Não houve mudanças de sinal, isso é indicativo que o sistema é estável.
daria para perceber logo de cara que um exercício que a gente havia escolhido nessa sexta-feira, dia 16 de outubro, houve um problema na gravação, mas eu estou novamente gravando esse exercício para vocês. Percebe-se que nenhum desses polos aqui estão fora do círculo unitário. Então, logo de cara, já daria para perceber que essa função de transferência, ela indica um sistema estável, certo? Agora faremos o exercício pelo critério de Yuri. Agora, pelo critério de Yuri, nós veremos uma outra ferramenta que pode ser utilizada ou com Rouff-Hurwitz ou a escolha do que se pretende fazer. A diferença entre ambas é que Rouff-Hurwitz você terá que fazer a substituição de variável, como nós mostramos, e ela indicará, de acordo com a mudança de sinal naquelas tabelas, observando sempre a primeira coluna, que a mudança de sinais que ocorre entre os números indicará quantos polos estão fora do círculo unitário. No critério de Yuri, apenas será observado se cada critério é atendido ou não, e ele indicará apenas se o sistema é estável ou não. Essa é a diferença entre ambas, de forma básica. Bem, para que possamos analisar, novamente, utilizaremos a equação característica, ou seja, o que está no denominador da função de transferência, que é z ao quadrado menos 0,9z mais 0,08 igual a zero, que é justamente sempre trabalhar com a forma polinomial. Lembrando que aqui está na forma racional. O primeiro critério de Yuri se diz respeito a comparar o último coeficiente com isso em módulo. O último coeficiente em módulo tem que ser maior do que o primeiro coeficiente. Uma coisa que merece ser discutida, e se vocês perceberem, é assim que se trabalha na área de sistemas de controle, é deixar o coeficiente do maior termo em z sempre igual a 1, ou seja, deixar o polinômio mônico. Se esse polinômio não for mônico, você trabalha para fazer com que ele se torne mônico. Isso faz parte de álgebra. Então, nesse caso aqui, nós temos três coeficientes, onde A2 ou AN, o N, lembrando que é a ordem do polinômio, é igual a 2, então o A2 é o maior termo, vamos chamar assim, eu falo em termos de posicionamento, A1 menos 0,9 e A0 0,08, ou seja, no primeiro critério eu vou comparar A0 se ele é maior do que A2, em módulo, sempre. Então, dessa forma, nós temos 0,8 menor do que 1. Então, satisfaz. Se satisfaz, eu tenho que passar, o algoritmo é esse, eu tenho que passar para a próxima regra. Se não satisfaz, para, e já a ferramenta critério de Yuri já te afirma que o sistema é instável. Então, o segundo critério é esse denominador, ou a equação característica, ela será substituída em z por 1 e será comparada com zero. Esse polinômio tem que ser maior que zero. Então, realizando as devidas substituições, nós temos que o seguinte, 1 ao quadrado, aqui é negativo, menos 0,9 que multiplica 1, mais 0,08 maior que zero, e isso de fato ocorre, deu 0,18 maior que zero, ou seja, a segunda condição satisfaz. Passamos então para a terceira.
A terceira condição é dz de z para z igual a menos 1. Ela será maior que zero para n par, menor que zero para n ímpar. Nesse caso aqui, o polinômio é igual, a ordem do polinômio é igual a 2. Então, dz de z para z igual a menos 1 será maior que zero. Fazendo as devidas substituições, nós teremos 1,98, que é maior que zero, ou seja, satisfaz. Passaremos para a quarta condição, porém tem um detalhe aqui. Lembram-se, qual é o critério de parada do número de linhas? Eu começo com o número de linhas 1, 2 e por aí vai, né? Só que o teu critério de parada, nesse caso, uma equação de segunda ordem, vai ser 2 vezes 2, 4, menos 3, 1, ou seja, seria a primeira linha. Não dá para fazer análise apenas da primeira linha. Então, nesse caso, para uma equação ou um polinômio de segunda ordem, a tabela não é realizada. Ou seja, essa tabela na prática não é utilizada para polinômios de segunda ordem. O critério de Uri para na terceira condição.